É isso aí, pessoal. Estamos aqui para poder falar um pouco sobre a peça que tivemos na Páscoa. Essa peça aí que tem tido bastante repercussão, né, Henrique? Sim, sim. E estamos aqui com nada mais, nada menos que com o autor da peça aqui, onde a gente vai saber da onde que surgiu, né, toda essa questão, esse pensamento, essa fusão do novo com o antigo. E vamos lá. Pastor Rodrigo, diz para a gente pastor. aí. Sabemos há pouco tempo aí que realmente foi uma peça autoral. Me fala aí como é que surgiu essa ideia aí de unir, né, os tempos bíblicos com a questão do telejornal, da reportagem. Conta um pouco aí para a gente aí. Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. Boa noite. Boa noite aí, telespectadores. Foi a intenção da peça, não é? Era dar uma sensação, trazer as pessoas, não é, para o entendimento de como foi aquela manhã. Num período que não tinha internet, que não tinha televisão, que não tinha meio de comunicação tão rápido como a gente hoje desfruta, né? Imagina aquele pessoal que está indo para um período de Páscoa, está chegando em Jerusalém lá para passar um momento, muitos peregrinos ali, a cidade estava muito lotada, e na sexta-feira o rabino mais famoso da região foi crucificado. Imagina toda a situação que isso gerou, e as pessoas acordam no domingo de manhã e uma outra notícia agora, ainda mais, não é, impactante, é que ele ressuscitou, não é? E a intenção, não é, era trazer essa sensação do domingo de manhã e tentar experimentar um pouquinho do que aquelas pessoas viveram. E eu penso que Páscoa, né, geralmente as cantatas representam, se não a crucificação, algo referente à Páscoa no formato judaico, como era entendido, não é? Antes do Senhor Jesus. Então a ideia foi trazer aquele episódio, não é? Dar um zoom naquele momento, a manhãzinha do domingo, as pessoas acordando, e de repente uma ideia de um telejornal para a gente tentar explicar de alguma maneira tudo o que aconteceu naquele dia, né? Mais ou menos isso. Legal. E o modelo que o senhor escolheu, né, para adaptar foi de telejornal mesmo, de comunicação, e queria saber de onde veio a inspiração para ser o telejornal, por que não foi algum outro modelo, né, de comunicação que a gente tem hoje, internet, enfim, qualquer outra coisa, de onde veio a ideia. Também tem várias referências ali, nome do repórter, pega um repórter de agora, um dia antes, de onde veio a ideia de fazer no formato de jornal e não em outro? Sim, a ideia do formato de jornal, pensamos em fazer alguma coisa cruzando os mundos de hoje com o que se tinha na época. Obviamente não tinha telejornal, obviamente não tinha repórter de campo com link, né? Que foi muito bem representado aí pelos nossos atores, né? Então a intenção é trazer um pouco mais de descontração, né, para que seja algo que prendesse a atenção das pessoas, né, e pudessem experimentar mesmo aquela experiência de viver notícias, várias notícias, né? E acho que o meio mais simples para que a gente entenda como seria essa divulgação é a equivalência com o nosso mundo, né? Então criamos essa proposta. Bom, e já engatando aqui rapidinho, falando do jornal, o nome foi bem legal, achei bem da hora a sacada Maná News, né? Achei bem divertido. E eu queria saber, tipo, se teve alguma referência, por que Maná? Eu acho que tem alguma coisa por trás, não é um nome aleatório, assim, qual que é a história? A ideia do maná é que para o judeu, bom, pelo menos os judeus que eu conheço, né? Maná é uma espécie de castigo. Eles entendem que se hoje você recebesse maná, eu não sei se toda a comunidade judaica pensa assim. Os que eu conheço me trouxeram essa referência, que se Deus lhe der maná hoje, é porque você está sofrendo alguma punição, você está de castigo, e maná é o alimento que Deus deu para quem está lá no deserto, sofrendo e tudo mais, né? Então a ideia do Maná News é exatamente essa referência judaica, não é, um elemento tão presente e que inclusive faz parte, né, da Arca da Aliança, tinha ali maná, né? Então e o news é
é mais para fazer essa provocação das notícias. Legal. Pastor Rodrigo, esse foi a primeira peça que o senhor escreveu? Tem um esboço? Conta um pouquinho para a gente aí, que a gente sabe que o senhor é pregador, é músico, não é verdade? Baixista, toca bateria, violonista, baterista. faz um pouco de tudo. Agora, a parte de escritor realmente é algo novo para nós. Me conta um pouquinho aí desse seu talento aí que a gente não sabia. Não sei se é um talento, mas nunca tive oportunidade antes de escrever. O que eu tentei foi tirar o que me veio assim de ideia, de impressão, e eu fiz um rabisco, na verdade. Não tem um roteiro ali. É que eu tive boas auxiliares ali que conseguiram interpretar aquele negócio e passar para as outras pessoas, mas basicamente foi a imaginação, né, dos episódios e das cenas, e intercalando com os louvores que foram propositalmente, não é, colocados ali nos intervalos, para que a gente tivesse um misto, não é, entre o sofrimento da sexta-feira, não é, a morte, a crucificação, e a novidade da ressurreição, né? Então esse misto. E isso me veio à mente, então foi bem uma escrita, foi só um rascunho para tirar da mente, né? Inspiração. Eu penso que foi dessa maneira. É isso aí. Agora estamos aqui com o Adriano Paulo de Tarso e também com a Carol. É verdade, aposta, respeito, né? Cadê o respeito? E desde já é uma dúvida minha, acredito também que seja a dúvida dos demais aqui. Foi a primeira vez que vocês tiveram essa oportunidade de encenar? Me conta um pouquinho aí da trajetória de vocês até chegar a essa peça. Então, gente, assim, não foi a primeira vez que a gente encenou, mas já tinha muito tempo, né? Já tinha muito tempo que a gente não participava de uma peça, assim. E, para mim, foi a primeira vez que eu encenei mostrando isso, né, sobre a ressurreição de Cristo, né, nesse período da Páscoa. Foi a primeira vez assim, mas foi bem legal. Não, para mim também. Assim, a gente já encenou, mas coisa bem mais simples. Eu acho que nesse tamanho, nessa complexidade, para mim, pelo menos, foi a primeira vez. Com a igreja toda aqui, aquela coisa, o pessoal olhando assim, meu Deus. Tava bem cheio no dia, muitos rostos. Né? Eram muitos rostos novos para todo mundo e principalmente para a gente. Conhecia ninguém direito. Mas assim, foi bem legal, foi muito bacana, uma experiência bem legal para a gente. E é verdade, né? Vocês já chegaram chegando já, porque vocês estão aqui há quanto tempo na igreja? 3 meses? 2 meses. 2 meses. Fevereiro para cá, a gente começou no comecinho de fevereiro. Quase 3 meses. Então, quase 3 3 meses, mais ou menos. E como foi o convite? Vocês ficaram assim, vou, não vou? Pô, já? O que você respondeu para ele? Eu falei assim para ele, pastor, eu tenho 100% de disposição, mas 0% de talento, né? Então aí a escolha é sua. Tem certeza? Ainda falou, tem certeza? Eu já falei assim, olha, pastor, não garanto nada, né? 0 expectativa. A gente até ficou ruim, assim, de saúde na semana que antecedeu, né, a peça. E aí a gente não viu mais nenhuma movimentação. Imaginei assim, acho que, né, miou, não vai ter, tal. Aí quando Aí o pastor, não, vai ter sim, encontra a gente sexta-feira e tal, tá tudo certo. Tá tudo certo, vamos já fazer. tá aqui os papéis de vocês. Eu falei, nossa, vai ter mesmo, vai acontecer. Deu tudo certo. Eu achei muito bacana. E eu lembro também que no seu fechamento também eu quase levantei da cadeira, levantei a mão aqui, porque foi muito bacana. Foi uma mini pregação, né? Foi ideia da Laila. Foi muito bom, muito foi bom. Tudo ideia da... Ela foi ditando pra gente. Faz isso. Acho que seria legal se você fizesse isso. A questão de ficar de pé, acho que foi no último ensaio. Lá em cima. Eu falei assim, não, seria legal se ficasse de pé? Aí eu aproveitei que, né, depois ia ser o último louvor, falei, vou pedir para todo mundo ficar de pé mesmo, nessa atmosfera de Ele vive, vamos pedir para todo mundo ficar de pé, né? E aí foi foi muito legal, foi uma experiência bacana demais pra gente. E eu vou falar como telespectador, que eu estava ali embaixo, eu estava vendo tudo, pude participar um pouco do último ensaio, que teve aqui no domingo,
mas foi bastante impactante, de verdade, tá? Não percebi nenhum tipo de que vocês estavam nervosos, foi super natural e realmente foi super impactante, sim. E fora esse talento que vocês já mostraram esse talento nato, né, de atuar, Pera o que aí. vocês aí trazem na bagagem de vocês aí? O que mais a gente pode esperar, né? Tanto aí do Daniel e da Deus. Carol aí. Vai, Carolzinha. Eu acho que vocês estão criando muita expectativa, viu? Mas assim, a gente... É que nem a gente, né, tava conversando. Até o dia que a gente tava conversando ali na frente da igreja mesmo, né? A gente, tipo assim, já tá nessa caminhada com Deus, né? E Deus, ele já fez muitas coisas na nossa vida. A gente já teve muitas experiências, assim, graças a Deus, né? Pela misericórdia de Deus. Mas, assim, a gente, como, né, falamos aqui mais cedo, a gente está na igreja há pouco tempo, né? Então, assim, acaba sendo tudo novo. Então, acho que a gente também está com uma expectativa, né, de aprender coisas novas e de ter uma visão nova. Eu acho que isso, assim, é muito gostoso, né? Ter essa sensação. É que assim, a gente percebe de vocês aqui, né, como visitantes e novos membros chegando, que todo mundo coloca muito coração no que faz, né? Faz tudo com muita alegria, dá o seu melhor. E esse é o nosso espírito também, né? A gente serve a Deus que salvou a nossa vida, que nos libertou. E poder fazer as coisas para a obra de Deus é muito bom, entendeu? Então, em tudo, tem coisas que a gente tem um pouco mais de facilidade, mas, por exemplo, entrou o teatro, ninguém é ator nem nada, e tá bom, vamos lá, a gente topa, vamos para cima. Vai surgir, vamos pintar a igreja. Bora, vou sujar todo mundo, mas bora, não tem essa, né? Para Deus a gente sabe que Ele nos capacita, né, no que a gente não conhece. Mas de expertise mesmo, de formação, aí parte de comunicação, design, tecnologia. Ele, tá, gente? Eu sou tem esse nerd de talento. tecnologia. Desde criança, Já temos isso aqui é a minha vida, de computador, Olha só. é bem... Talento aí. Eu tô quase concluindo uma formação de ADS, aí eu falei, eu gosto mais de... Mas assim, eu sou técnico de informática por formação e desenvolvedor. Aí eu comecei a faculdade de ADS, programação, eu falei, não, acho que eu vou ficar careca. Isso aqui não é pra mim, assim? não. Desse jeito aqui, ó. Mas qual o problema de ser careca? Queima muito neurônio essa parte de programação. Aí eu falei, não, eu vou para uma área que eu gosto mais, que é a parte de design mesmo. E aí eu tô esse ano agora, no meio do ano, já me formo. Eu termino minha graduação em design para mídias digitais. Top. E aí a minha área, marketing, design, tudo isso envolvido é o que eu posso oferecer de melhor. Mas, vamos organizar o evento. Vamos, já ajudei a organizar o evento. Ator nas horas vagas também. Ator nas horas Ator, vagas, pintor. animador, pintor, recepcionista. Um pouquinho de tudo. Precisar, a gente está à disposição. Aquele famoso coração disposto, né, a fazer a obra, a ser necessário naquilo que está precisando, né? Bem bacana. Eu acho que no contar. final quem ganha é a gente. Verdade. Você tem experiências que se você dissesse não, você não passaria. Entendeu? Então, nessas... E se envolver com a galera, né? Entrosar, junto. né? Enturmar. Enturmar. Essa peça mesmo foi uma ótima oportunidade para vocês conhecerem um pouco da gente. Que a gente estava ali no nosso cantinho, acanhado, chegando. E a gente conhecer mais de vocês também, dessa equipe maravilhosa que vocês têm. Legal. Bom, falando um pouquinho sobre os personagens de vocês, né? Carol, você interpretou a repórter, esqueci agora. Maju Ruth. Maju Ruth. No final ficou só Ruth, né? No final Era muito longo. Contaram o Maju, né? Maju por causa do Fantástico, é isso? Ah, tá. Foi ideia da nossa amiga Laila também. Olha só. E como foi, assim, você interpretar? Ela tem alguma relação com a história ou foi inserida ali pelo roteiro e tal? Fala um pouquinho. Ela foi inserida, né? Mas, assim, pra mim, a minha experiência, como eu falei, né? Eu não tinha interpretado nada, né, nesse sentido. E foi muito bacana, assim. Eu entrevistei um
um discípulo, né? Naquela passagem que fala que eles estão a caminho de Emaús e tal. Então, foi bem bacana, assim. Foi uma experiência muito boa, embora foi rápido, né? Acho que a peça toda ela foi bem intensa, né? Foi bem forte, mas ela foi rápida também. Então, acho que, por mais que tenha sido rapidinho ali o papel de cada um, mas para mim também foi muito, muito especial, né? E eu fiquei muito feliz de ter participado. E você ficou satisfeita assim, com esse papel ou queria algum outro? Ah, que eu você viu fiquei lá? super satisfeita. Legal. Eu tô chegando agora, já tenho um papel, Queria ser né? a Paula. É, Já apóstola Apóstola Paula. Não, Paula. eu fiquei super satisfeita, foi assim, acho que foi na medida para mim, foi Legal. muito bom. Legal. E aí? Bom, e o apóstolo Paulo, nosso querido, o papel é uma responsa esse papel, né? Já ficou com o apelido já de apóstolo. É, Paulo, não, já. agora eu sou Paulo, o A apóstolo. responsabilidade Como do é que nome. foi? Paulo, o apóstolo. Como foi? Ah, uma responsabilidade muito grande, né? Paulo, para mim, é uma referência muito boa na Bíblia. A palavra de Deus, eu gosto dos livros de Paulo, das cartas, né, no caso. Mas, assim, quando falaram ali no outro... Porque inicialmente eu ia ser o soldado. Eu me candidatei Mínimos como ou soldado. máximos? O soldadinho ia ser o mínimos. Meu amigo ia ser o máximos e eu ia ser o mínimos. Para dessa brincada, né? Foi promovido. Baita Só que aí promoção, no hein? dia o pastor olhou e falou: ah, você vai ser o Paulo. Você tem cara de Paulo, né? Verdade, você tem cara de vai ser Paulo. Paulo. Tem cara de Paulo. Gente, meu nome é Adriano, né? Brincando. Mas assim, aí falou, só que tem um desafio, 5 slides de texto. Muita coisa. Aí eu falei, nossa. A minha sorte é que, assim, eu fiz muita apresentação já. Tipo assim, não apresentação teatral, apresentação de trabalho, de pesquisa, de essas coisas. Então, eu sei pegar um texto assim, pegar a ideia dele e deixa comigo, que não vou precisar ficar lendo, não, vai dar certo. Se eu entender a ideia, vai embora. E aí foi muito legal, porque o texto era muito forte, né? A parte de Paulo, tinha esse apelo no final para, né, mostrar. Se passavam uns anos depois ali, então foi bem interessante assim, ter colocado nessa parte de Paulo. E esse apelo no final surgiu ali, foi o Espírito Santo mesmo que guiou, porque ele não estava nem no roteiro, né? Não ia ter nada disso. A gente perguntou qual que vai ser a música, é o Plano Perfeito. Aí incluímos o Plano Perfeito no meio, até o pessoal falou ontem, né, dessa semana que a gente estava aqui, do Plano Perfeito, porque era a chamada da música que ia vir depois. E aí, vamos em frente. O pessoal ajudou demais também. Que ia pontuando, né? Tava cada um se ajudando assim, isso aqui não ficou legal, isso aqui você está falando muito. Vamos criar aqui uma conversa mesmo. Aí o pessoal ajudou bastante. Legal. E me diz o seguinte, havendo uma próxima, estão dentro ou não? Ah, eu tô. É a mesma frase. Eis-me Tem aqui. certeza? 100% de disposição e o 2% de Tem mais talento agora. experiência. Tem um pouco mais de Agora talento, tem. agora tem uma experiência. Mas Acho que não é nem talento, é experiência. é experiência, não é talento não, é experiência. Tá na experiência. Mas não, a gente está à estamos disposição, aí, gente. Com certeza. Eu quero falar para vocês que vocês sejam muito bem-vindos, embora vocês já estão um tempinho aqui na igreja já. Questão de casa já. Deu para perceber mais ou menos como funciona e bacana. E aqui o pessoal gosta de eventos, viu? Bastante eventos. Então, oportunidade não vai voltar para vocês, seja no trabalho. Você falou uma coisa bastante interessante também, essa parte de tecnologia. A gente está começando aí com grupos de marketing, tudo na igreja. Está bem bacana, bem legal. Mas sempre quando tem pessoas realmente dispostas, realmente que têm vontade de fazer, é sempre muito bem-vindo aqui. Então, parabéns aí para vocês, tá? Por esse momento que vocês tiveram aí. Foi muito bacana, para mim foi bastante impactante. Tenho certeza também, as pessoas que estavam aqui, né, de poder contemplar, né, a Bíblia falada, a Bíblia ensinada foi muito interessante. E parabéns mais uma vez para vocês, viu? Obrigado, Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, gente. Bom, então dando prosseguimento aí à nossa conversa, nós temos aqui o Vinícius e a Clara. Qual foi o personagem que vocês interpretaram aí na peça? Eu interpretei Máximos, que foi um soldado que estava fazendo a segurança do Sepulcro. sepulcro de Jesus. Ah, então você foi o Maximus. Achei que ele tinha sido o Minimus.
É por conta da Da piada, né? estatura. Da piadinha. Ah, foi invertido. Então, Minions foi o Fernando, então. Foi Fernando, Ah. eu tenho que... E você? Eu fui Maria na peça. Maria, qual Maria? Maria, mãe de Jesus. Olha que responsa. Responsabilidade. Sim. Bom, e começando, como é que foi pra você interpretar aí o soldado? O que você achou? Eu vi que essa roupa, achei a roupa do soldado a mais legal de todas, assim, o capacete. Verdade, achei da hora. verdade. Eu acho que tanto os soldados quanto também o sacerdote também foi bastante interessante. Tava bem ali certinha, né? E aí, como é que foi? Eu tinha acabado de chegar em casa, eu fui chamado. A gente tá precisando de uma pessoa para ajudar aqui na peça. Isso um dia antes? Um dia antes. Ô, louco, mano. Isso é Eu falei, eu tô cansado, eu tô ficando doente. Acho que eu vou ficar em casa. Aí a Giovana me convenceu, aí eu vim. Eu interpretei um soldado que tinha medo. Eu tenho medo de falar em público, então acho que me ajudou um pouco. Aí ficou bem certo. Mas você Casou, né? Mas você tinha fala, achei bastante interessante. Então, apresentaram a fala, eu meio que eu fiz do meu jeito, né? Tipo, com as minhas palavras, né? Eu entendi o que eu tinha que falar mais ou menos e fiz do meu jeito ali. Eu lembro que Meio você que falava, acho que o Fernando atravessava Interrompia. você interrompia, não é isso? Isso, Mas exatamente. ele falava, tipo, que era verdadeiro, né? O que ele tinha visto e tal, aí o outro queria encobrir. Exato. É. Foi engraçado. E você, Clara, como foi interpretar Maria, mãe de Jesus? É um cargo, assim como o do apóstolo Paulo, acho que é bem tipo, representativo, assim, né? É verdade. Norteia várias religiões, né? É, de verdade. Né? Agrada mais pessoas, né? Como foi? Eu tava com muita vergonha mesmo. Nossa, Eu pensei, tipo, umas 10 vezes antes de aceitar. tô louca. Mas, tipo, será mesmo? Que eu tenho muita vergonha. Acho que a primeira peça que a gente fez aqui na igreja foi de sombras. Ah, é verdade. Lembra? Foi mais tranquilo. Foi né? mais tranquilo. E mesmo assim eu tava nervosa. Só que aí nessa eu falei, essa eu vou aparecer. E foi uma cena, né? Tipo, eu entrei gritando assim na igreja. Veio lá de trás, né? Verdade. Foi. Aí o pastor deu a ideia da peça. Aí eu falei, não, tá bom. Só que passou uma semana quase inteira e ele não falou mais nada. Aí eu falei, Todo mundo já se alegrando que tinha Surpresa, vai ter. Aí, Vai que o pastor esquece, né? Então. Não esqueceu. Aí, do nada, aí ele mandou, as meninas mandaram mensagem. Acho que foi um dia antes do primeiro ensaio. Aí as meninas falaram que o pastor disse que ia ter a peça e que a gente ia ensaiar um dia antes. Aí eu falei, eita, meu Deus. Deu ruim. Aí eu até brinquei com elas. Eu falei, ué, eu achei que não ia ter mais. Mas, assim, em geral, foi uma experiência muito legal. Eu gostei. Também participar de peças assim na igreja faz a gente entender melhor, né, as coisas. Sim. Agrega não só para quem está ali assistindo, mas até para quem está fazendo. Sim, para né? quem está fazendo aquele papel. Vocês fariam de novo? Sim. Olha, Corajosos, sim. Eu acho que quando eu entrei pra igreja, eu sempre quis ajudar em alguma coisa. Tipo, eu acho Verdade. que vocês podem contar comigo pra tudo, sendo teatro, sendo pra outras coisas, eu vou estar presente, sim. Eu lembro. Eu estando disponível, eu estarei. Ele falou mesmo e tem honrado aí. Realmente, o que a gente tem proposto para o Vinícius, ele podendo fazer realmente ele chegar junto. Vem de longe, né? Vem de longe, uma caminhada longa aí, Bem longe. mas está sempre aí com a gente. E sem isso contar aí. também que chegou há pouco tempo, né? Batizado há pouco tempo. Recente. Quanto Bastante tempo experiência já. de batismo? Acho que faz uns 6, 7 meses no máximo. Foi em dezembro ou novembro? Foi em novembro, não foi? Em dezembro. Acho que foi em novembro. Foi em dezembro. E aí, produção? Dezembro, novembro, meio. Finalzinho de Finalzinho Finalzinho de novembro. novembro, quase dezembro aí. meio. Legal. Legal. Não, e é bacana porque não são todos os lugares que a gente tem essa oportunidade, ainda mais quando a gente chega, né, Henrique? Na igreja assim, então, Sim. às vezes demora meses, até mesmo anos, para você realmente ter essa oportunidade de poder trabalhar na igreja, seja você operar um som ou fazer parte do teatro. E realmente é uma oportunidade assim única. E lembrar que a gente está tendo essa oportunidade e tudo que a gente faz realmente é para a glória e para a honra do Senhor. Então, é uma dádiva realmente ter essa oportunidade.
E só para engatar a minha fala, vocês estão de parabéns mesmo, porque eu sei que eu conheço um pouco vocês, eu sei que vocês são um pouco tímidos, então vencer a timidez, vencer, né? Vou ficar meio nervoso, tudo tal. Eu sei que não é fácil, mas é assim que a gente acaba evoluindo e crescendo. Então, de verdade, vocês estão de parabéns também. Tá? Parabéns, pessoal. Obrigada. E agora, sem contar também que o Vinícius está junto com a gente também, desde o nosso primeiro podcast também, no culto dos jovens, né? Ele estava desse lado aqui. Já né? foi entrevistador e entrevistado também. Agora está sendo Já foi entrevistado. entrevistado. O primeiro foi ele e o Igor entrevistados. É verdade, que eu dei aquela gafe lá, né? Que eu não peguei na mão dele. Ele não quis me cumprimentar, rapaziada. Mas ele já superou. Até hoje ele não me cumprimenta. Aí no segundo ele entrevistou junto comigo, né? Foi Louvorzão, mesmo. E agora está Louvorzão. sendo entrevistado de novo. Que foi um sucesso, né? Se não fosse a gente não estaria aqui hoje, né? É verdade, o pessoal quis mais. Glória a Deus. Mas, para terminar aqui, o que vocês chegaram novos aqui na igreja? Assim, tem pouco tempo, vocês se veem fazendo alguma outra coisa? Tem alguma coisa ainda que vocês, no futuro, eu gostaria de participar desse grupo, gostaria de fazer tal coisa? Tem alguma coisa que vocês ainda não chegaram ainda? Ou gostariam de fazer? Eu acho que para mim tá bom por enquanto. Acabei de entrar no Louvor dos Jovens também. Verdade. Eu tô no Louvor das Mulheres também, faço parte de mídias, agora teatro. Então, bastante coisa. Então Cabe mais. Cabe mais. Sempre dá mais um pouco, né? Dá pra pôr mais. Quem sabe mais pra frente. E você, meu amigo Vinícius? Acho que eu sempre quis entrar no louvor, não sei tocar nada, não sei cantar, mas eu quero aprender a pelo menos tocar e ajudar de alguma forma o louvor. A gente tá precisando nos jovens de alguém que toque violão, hein? Tá vendo? Eu tenho um violão, isso Procura já ser ajuda. violonista. Nos Estados Unidos não, mas aqui é uma terra de oportunidade, né? É verdade. Aprendendo, eu quero estar presente, sim. Não, claro. E aqui realmente é um lugar que a gente dá oportunidade, tá? Eu gosto de dar bastante oportunidade. Lógico, cada um tem que fazer a sua parte, né? Você já tem um violão, é se esforçar. Eu sei que é um pouco chato no começo, ficar tocando sozinho. Quando a gente pensa em tocar ou cantar, a gente quer cantar, já pensa cantar, tocar aqui aqui no altar, ou cantar e tocar para as pessoas ouvirem. Mas no começo é um pouco árduo meu, mas vale a pena, né? O Rick sabe melhor do que eu aí, que realmente no começo é um pouco mais difícil. Mas se você passa essa barreira, realmente você tende a conquistar bastante coisa aí no futuro. É isso aí. E qualquer coisa, estamos aí, pode contar com a gente. E mais uma vez, parabéns aí. Parabéns, pessoal. Muito obrigado. E obrigado. Obrigado. Vamos dar continuidade aqui a entrevistar a repórter e o Caifás. sumo sacerdote Caifás. Ele já riu, vou ganhar R$10. E aí, como que foi essa questão de você ser a repórter? Se eu não estiver muito enganado, eu acredito que seja um sonho de menina, né? Desde pequeno ser repórter e tal, ter uma inspiração. Não é verdade? Fala se você tinha esse sonho ou não. Não, nunca tive. Errei. E eu estava muito nervosa no dia, porque eu não sou uma pessoa muito criativa, eu sou uma pessoa mais sistemática. E as falas eram grandes. E a minha memória também não é muito boa, então eu tive que improvisar na insegurança. Olha só, e nem transpareceu isso. Tava muito nervosa. Natural. Verdade. Foi muito bacana. Qual era o mesmo. nome da repórter mesmo? Não tinha nome. Ah, Era a apresentadora 1 e a apresentadora 2, que era a Karine. Você era um, então. Era 1. E você, meu amigo Igor, como é que foi representar aí essa pessoa tão importante na época aí, o senhor Caifás? personagem de peso. Verdade. Foi tranquilo até, eu não fiquei nervoso muito não, tava de boa. As falas, a minha fala não era muito grande, então eu só sabia onde tinha que chegar e a maior parte eu inventei tudo. Então, Improviso. Foi só Você improviso. que criou as falas, então? Foi. Só a questão do véu e do terremoto, né? Véu e terremoto e do templo. Isso aí estava já, mas o resto foi tudo da minha cabeça mesmo. Porque quando a gente conhece a história, o final, né, da história, a gente já tem mais liberdade e já sabe onde vai chegar, né? E às vezes a gente fica um pouco com peso na consciência, porque como eu fiz o sumo sacerdote, ficar falando aquele monte de asneira sobre Jesus é complicado, né? Põe em jogo aí. Mas pediu perdão depois, né, Igor? Pedi. Que bom. Mas eu achei bastante interessante esse ar cômico que você trouxe pro personagem, assim, quando você foi indagado, tudo. Meu, foi muito bacana, muito legal mesmo.
Ligando na minha pedrinha, isso eu achei muito legal. Verdade. Achei engraçado. Não, e ele lutou, não queria estar desse lado aqui, e agora está do outro lado de lá agora. Não é? Não quis ser entrevistador, quis ser entrevistado, está tudo certo. Muito bom. E eu percebi também que vocês também tiveram um peso muito grande também na questão da criação dos personagens também. Como que foi essa questão de trabalhar nos bastidores aí? É que assim, a gente ensaiou um dia antes e estava todo mundo muito nervoso. O que a gente vai fazer? Um monte de fala. E aí, à medida que a gente ia fazendo e se familiarizando com o roteiro, com o personagem, um com o outro atuando, a gente foi se ajudando, dando umas dicas e as coisas foram acontecendo aos poucos, assim. E acho que o maior desafio, pelo menos para mim, foi fazer essa parte do apresentador, porque os personagens, eles têm um contexto já da palavra que as pessoas conhecem. Mas o apresentador não, ele estava ali, né? Tanto o apresentador quanto o repórter, eles iam entrevistar, então fazer pergunta, conduzir, então já era mais complicadinho. Pelo menos para mim foi. Já esses personagens tiveram esse contexto, de já ter uma história, ter um contexto, tem um cenário, tem um começo, meio e fim ali que ele aparece. Porque, querendo ou não, você traz, então, esse telejornal, que é uma coisa futura, para algo que aconteceu há tanto tempo atrás, né? Óbvio, lógico. Mas eu achei bastante legal essa interação, né? Brincando com o futuro, com o passado, acho que foi muito bacana. E a questão também da musiquinha também, trazendo aquela grau de importância. Eu lembro quando pequeno ainda, há muito tempo atrás. Do plantão. Do plantão lá. Sempre quando acontecia alguma coisa assim, deu ruim, né? E foi muito bacana, legal, assim, esse casamento. De quem foi a ideia da musiquinha, do suspense aí da Globo? Eu acho que foi do Henry. Foi na hora do ensaio isso também. Bacana. E quanto tempo vocês tiveram de ensaio até a peça? Um dia. Um dia? Algumas horas. Né? Algumas horas. As horas. Foi no dia anterior de noite aqui na igreja e depois no dia do culto mesmo, algumas horas antes. E aí lá em cima, enquanto o grupo de louvor passava as músicas, a gente ficou na salinha das crianças repassando. Só uma palavra, surpreendente. De verdade. Pra gente também. E como que foi a tensão? Ficaram com medo? Porque realmente vocês não deixaram transparecer, né? Teve essa questão de ter medo de esquecer alguma fala? Tinha uma colinha ali em cima da mesa? O que foi? Como que foi essa preparação de vocês na hora? No meu caso, como minha fala era pequena, então eu não precisei. Mas já as meninas, elas tinham, uma ficha, né? Que normalmente, e é bom que normalmente nos telejornais os apresentadores eles usam, os âncoras, né? Usam essas fichinhas para falar da notícia, então meio que foi condizente com toda a historinha, né? A gente tinha fala, mas a preocupação de não parecer que estava lendo, para não ser uma coisa robótica também. E a gente deixou anotado qual era a próxima música para a gente saber. Porque eu e a Karina, a gente saía e, às vezes, ou tinha que voltar na sequência ou tinha que esperar uma leitura bíblica. Então, a gente precisou anotar também essas coisas, para facilitar, né? Uhum. Bom, e o nosso irmão Igor, além de atuar, né, ele também teve que correr ali para baixo. Rapidão, teve que sair do personagem, né, trocar. Como foi, assim, você se enrolou em alguma coisa ou assim que tirou já voltou rapidinho? Como é que é? Não, foi de boa. Eu já estava de Caifás, só que conforme os hinos iam passando, eu ia tirando uma peça de roupa, né? Ia se revelando, né? Eu percebi, estava no cantinho ali, tocando baixo, tirando a capa, tirando as pedras. Tava incomodado, Igor, com a roupa que foi? Tava quente? Tava quente pra caramba. Tava muito quente. Despindo ao vivo aqui. Foi a minha roupa, acho que foi a mais bonitinha que teve. Todas foram, né? Principalmente dos centuriões. Que a Giovana, ela se dedicou bastante, né, para fazer os nossos figurinos. Foi feito, então, as roupas? Foi tudo que a Giovana, ela comprou aqueles panos de, MDF, PDF? Não lembro agora. TNT, eu acho. TNT. Nossa, PDF. Falei errado. Ela comprou de várias cores e foi colocando, foi tudo à mão mesmo. Que legal. E qual que é o impacto que vocês acham, assim, que uma ensinação, né, desse momento bíblico que foi assim, crucial assim, na nossa crença, né? Como que vocês veem assim? Como que você acha que a igreja recebe? Se é interessante ou não a igreja ter mais tipos assim, de programa na igreja? Como que vocês veem essa questão? Eu acho que é super válido porque as pessoas têm muita dificuldade de às vezes ler o texto e imaginar como aconteceu. E através de uma peça fica um pouco mais visual. Então, a gente não interpretou exatamente a cena como é narrado, né? Foi numa didática de entrevista.
mas ajuda as pessoas a pensar. Então, quando elas lerem aquela passagem, elas vão lembrar, lá na igreja teve uma peça, a pessoa foi, né, entrevistada, enfim. Ajuda a pessoa a exercitar um pouco a imaginação e colocar aquilo de uma forma mais visual. Então, acho que ajuda as pessoas a terem mais curiosidade sobre o texto, sobre o que realmente aconteceu. Traz para nossa realidade também, né? Para o nosso contexto, assim, aí fica mais claro de visualizar. E é bom que atinge desde a criança, né, até a pessoa mais velha, né? Sim. E tudo que traz novidade, as pessoas tendem a prestar mais atenção e guardar mais, né? Porque a gente está usando não só a audição, mas também tendo essa experiência da pessoa, tal, ensinando. Acho que foi muito bacana, muito bem, muito válido, né? E foi num momento bem calhar, né? No culto de Páscoa, acho que foi muito bacana, muito interessante. Foi muito especial, com certeza. E o roteiro 100% IBFO, né? Porque o pastor Rodrigo escreveu, Original, né? Todas as piadinhas também são deles. E a gente foi adaptando para ficar uma coisa mais natural, né? Quem não conseguia decorar. Então, a gente conseguiu dar a nossa cara e é um texto IBFO. Não adianta, não tem outro lugar. É coisa nossa, né? Patrimônio. Patrimônio. É isso aí. Tá filmado, tá gravado, ficou na história. É isso. E aí, vocês, depois dessa peça aí, pretendem fazer outras? Conta pra gente aí. Tem alguma coisa já no forno? Não. O Igor já falou que não. Por quê, Igor? Por que não? Eu não sou muito chegado em peça. Eu acho válido que nem ela falou de realmente ter, porque é bem lúdico, qualquer um consegue compreender o que aconteceu naquela época, né? Porque é muito teatral, muito característico. Então, coisas muito características têm a tendência de ficar muito na nossa cabeça, né? Então, eu acho válido, né, para as pessoas que não conhecem, para as crianças, ou até para as pessoas relembrarem dos textos, né, quando vem a encenação. Mas eu não curto muito não peça, nunca gostei muito, mas acho interessante, válido ter. Mas não eu como ator, claro. Talvez precise de você atuando mais. Não, Se tiver outras edições do Maná News, vai ter que voltar. Quem sabe a gente não vê de novo o Caifás, né? Quem sabe, né? O Caifás já O que morreu. aconteceu depois. E você, Laila? Eu participaria. Eu até comentei, a gente tem um grupo no WhatsApp, né, que a gente foi se organizando, e eu falei, será que aqui é uma nova equipe de teatro da igreja? Olha só. Então ficou aquela tensão, e eu acho que é válido a gente investir nisso, né? São oportunidades que Deus está dando, e todos os talentos que a gente puder usar para servir a Deus e aqui na igreja, eu acho que eles precisam ser usados, e através dessas coisas a gente vai servindo e contando a verdadeira mensagem, né? O motivo da qual nós estamos aqui. A gente não estava aqui só para uma apresentação. A gente estava aqui para passar uma mensagem para as pessoas, né, para nós mesmos, não esquecermos do que tinha acontecido. Então, eu acho muito importante a gente usar todos os nossos dons e talentos, mesmo que a gente não seja tão talentoso, mas usar todo tipo de recurso para passar a verdadeira mensagem e não se esquecer dela. E a mensagem foi passada, viu? A mensagem foi muito bem passada. Vocês estão de parabéns, de verdade. Parabéns, pessoal. Estamos aqui, então, com H ao quadrado. Ô, louco. Gostei. Gostou, hein? Caramba. Eu lembro quando o Henry chegou aqui na igreja, né? Tinha um cara que ficava zoando ele, chamando de Henry Cristo. Quem será Quem que era? era, né? Puxa vida, saudade né? dele, hein? Saudade. E lembra aí, quando você chegou, eu lembro quando ele chegou também aqui, ele logo quis abandonar a gente. Foi, né? Foi, quase, foi. quase Lembra? nos trocou. Quase. Pergunta. E aí, se arrependeu de ter ficado? Olha, lá, como tinha muito julgamento, eu preferi sair, porque eu ficava muito irado. Aqui não tem isso, pelo menos. Agora você tá calminho. Agora eu tô calminho, Oh, tô glória de a Deus. boa. Então. Henry, Heitor, e aí, como que tem sido aí essa questão de você estar sempre apoiando a questão dos bastidores? Porque realmente o trabalho que vocês fazem realmente é muito importante, né? Sim. Infelizmente, geralmente é notado quando dá alguma coisa errada, né? Quando dá certo, ninguém repara. Quando dá errado... Mas Deus sim, Deus sim, a Deu gente muito também. certo. Né? E como Amém, tem sido amém. essa questão de trabalho, tá sempre apoiando aí nos trabalhos, seja no podcast, seja no culto também, como tem sido aí essa questão? É uma questão muito interessante e muito divertido também, né? Divertido? Conta esse negócio aí. Divertido porque você acaba ganhando uma experiência, né? Eu também quero me divertir, né? Vamos lá, então. Obrigado. É porque é uma coisa que a gente gosta de fazer, né? E você começa a trabalhar isso toda vez e sempre tem um projeto a mais para trabalhar, já revigora já e sempre querer mais, né? Rapaz, revigorado. É, E você? realmente é um negócio divertido, mas eu falo pra todo mundo, eu falei, mano, quer subir? Você vai ficar doido.
que é uma loucura. É de lá Vai pra cá. cair isso, como é que É. você Pressão, né? Não é questão de pressão. Tipo, vamos pegar essa Páscoa mesmo. Foi muita coisa em cima da hora, mas a gente pegou e falou, não, vamos se ajeitar aqui. Vamos resolver, vamos bater no É. peito, é isso? Bem legal. Assumiu a Tanto que o pessoal disse que teve um ensaio de noite aí, e eu participei, eu não ia participar. Aí eu falei, não, eu vou participar porque eu tô vendo que tá dando tudo errado em questão da sonoplastia, eu vou arrumar. Aí eu fiz o quê? Eu peguei, eu que coloquei aquela musiquinha de fundo e... Que coloquei aquela... Ele quer dar aplauso. É... É uma mostradinha. Não, brincadeira. Ficou bom. Não, eu ficou quero bom. virar estrelinha. Aí eu coloquei o áudio de fundo com uma piada mesmo, o pessoal gostou, eu falei, tá aprovado. Aí eu separei tudo, áudio, vídeo, montei um projetor que projetou outros vídeos ali, deixei tudo certinho, mas é um desafio engraçado, que você tem amigos, você consegue zoar com eles e dá para se divertir indo louvar a Deus tudo junto, é um pacote completo para mim. Olha só. E no dia da peça ali, vocês tinham uma série de responsabilidades, né? Tinham os vídeos para passar, pôr o áudio na hora certa. Sim. E deu certo, assim? Vocês conseguiram fazer tudo? Algumas coisas ficou para trás? Como é que foi aí, os bastidores? Olha, na verdade foi bem difícil, porque tinha que bater prazo. E a gente conseguiu passar tudo, só que às vezes passava um pouco do tempo. Então, tinha todos os horários, não, pelo lembrando. Tinha, e sempre dava algum problema, senão a questão do áudio, que não saía, que aconteceu em um dos vídeos, que acabou baixando sem o áudio. E baixou sem o áudio, então. Entendi. Tipo, só veio o Só MP4, foi o vídeo, MP3 não veio. Tipo, poxa, que pena. Tristeza. E por ser correria, acabava nem dando tempo de checar, né? Também. Então, o ensaio que eu fiz sábado foi para checar tudo isso, só que eu não tinha os vídeos, então eu não consegui checar. Foi, Tá perdoado, tá perdoado. Amém. Que bom. Bacana. E a gente percebe também que essa área é bastante complicada, né? Então, a gente sempre conversa para tentar deixar tudo redondo, mas chega na hora, sempre acontece alguma coisa, algum ruído, o microfone falha. E embora, graças a Deus, tem bastante tempo já que não tem acontecido, né, esse tipo de erro. Nossa, graças a Deus. Está bem redondo assim, graças a Deus mesmo, porque realmente, antigamente, né, o Henrique, era bem complicado. Mas muitos feios. Era músicas, por exemplo, do grupo da criança, que ia tocar, não saía, demorava 5 minutos, e hoje está bem redondinho, está bem melhor mesmo. Então, eu vejo que o grupo tem crescido bastante aí. Lógico, erros, infelizmente, acaba acontecendo, mas eu acredito que vocês têm minimizado bastante aí a questão. Então, de verdade, todos estão de parabéns, estou dando parabéns para todo mundo. Parabéns. Eu vou chorar. E o que vocês acharam do teatro, assim, da peça? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de poder acompanhar, estava nervoso na hora, vocês conseguiram? A gente conseguiu pegar uma parte só. O que vocês acharam dessa parte que vocês conseguiram pegar? Achei bem divertido, eu gostei bastante essa questão do repórter, né? Dessa parte da reportagem e tal, e também dessas cenas também gostei bastante. Achei engraçado também a parte do Igor, né? Que ele Nem lembrava disso, mano. Não, sim, realmente a parte que eu mais ri foi a do Igor, que eu fiquei, mano, ele não vai meter essa. Ele meteu no ensaio, eu falei, se ele meter essa, eu vou rachar o bico. Eu tava na bateria, ele meteu, eu falei, eu comecei a rir lá. Nosso irmão também ajudou na bateria, né? É verdade, eu nem lembrava. Fez a sonoplastia e a bateria. Rapaz do céu. Fez tudo. Pois é, quase de presente. Não, calma aí, também não dá. Eu tô fazendo uma campanha aqui pro Igor, ele falou assim que ele talvez não vai querer mais ensinar. A gente vai levantar aqui uma campanha, né? Porque eu acho que ele não pode parar, né? Com certeza, o personagem... Quer que eu faça um baixo assinado também? Vamos lá. Vamos lá, então. Fazer um manifesto. Incomodava. Manifesto, pô. E aí um desafio, vocês topariam também esse desafio também, de estar ensinando? Talvez uma futura oportunidade. Quem sabe, né? Eu, por minha opinião, não. Eu já falo, eu sou um péssimo ator, não sirvo. Mas se for para sonoplastia de bastidores, é comigo mesmo. Acho que pra mim essa parte de atuar não cai muito bem, não. Vocês estão no lugar certo, então é isso? Isso. Coisa linda. Já está tudo definido já. Isso aí. Obrigado, pessoal. Que isso. Nós que agradecemos. Pelos relatos aí. Então, de parabéns, viu? Obrigado. Pela contribuição. Pastor, a gente está acostumado hoje com um culto, vamos dizer assim, um culto meio que tradicional, né? Então a gente começa sempre com uma oração, um louvor, momento da oferta, palavra, a gente apresenta os visitantes. E essa questão da peça hoje no culto, qual que é o peso que o senhor vê assim nessa questão, até mesmo das pessoas que já fazem parte do nosso ministério e também das pessoas também que estão nos visitando?
o senhor acha que tem um peso diferente? É uma forma diferente da pessoa entender o contexto bíblico? Como que o senhor pensa nessa questão? Certo. Eu imagino que todas as maneiras de expressão da palavra de Deus, elas, pelo poder do Espírito, ela alcança o seu objetivo, né? Então, o louvor, existe acho que até um grupo que se chama Palavra Cantada, algo assim, não é? E o louvor bíblico, não é? Ele tem essa capacidade de transmitir também a palavra, não é? Ainda que com todos os arranjos e demais instrumentos. E o teatro não é diferente. E eu tenho comigo que ele tem até uma facilidade a mais, não é? Pelo fato da ilustração, não é? Deixa de ser talvez abstrato para a mente de algumas pessoas, alguma situação, e aquilo fica muito mais, talvez, simples de entender, não é? Então, uma mensagem passada num curto espaço de tempo, mas que penso que foi bastante recheada de conteúdo, não é? E que abrangeu um conjunto grande de coisas, inclusive quando chegou a hora do apóstolo Paulo, né? O famoso apóstolo Paulo, não é? Que tinha lá muitos argumentos, e eu penso que a maneira, não é, em que ele foi questionado ali pelas apresentadoras e a espécie ali de um certo debate, um cerco feito nele ali, trouxe ali uma melhor percepção para as pessoas. Então, eu penso que tem um peso imenso ali para o propósito da pregação da palavra. Legal. E, pastor, para o senhor como idealizador aí da peça, qual que é a importância da gente trazer esses relatos mais antigos nessa roupagem nova, tipo, trazendo elementos aí do mundo contemporâneo e tudo mais? Por que não só contar como foi, fazer... Muita gente tem novelas, filmes e tudo mais, sempre representam a história do jeito que é. Tem alguma diferença para o senhor? É mais importante? Como é que é isso? Diferença, eu entendo que não para o efeito, né? Mas a ideia era mesmo trazer um tom de descontração, né? Deixar as pessoas mais à vontade e perceber nesses pequenos detalhes, como, por exemplo, quando foi anunciado o nome dos soldados ali, né? Algumas pessoas perceberam a brincadeira do Maximus e do Minimus ali. Né? Então, isso é mais para quebrar aquela tensão ali, e não de maneira a deixar divertida a mensagem, porque é uma mensagem muito séria, inclusive é a base e a sustentação da nossa fé, né? Mas para que aquele momento realmente trouxesse maior a atenção das pessoas, né? O formato normal de contar como foi e toda aquela questão, eu acho que a gente teria que pensar em um figurino, não é, em cenários e uma série de coisas, e que talvez tornasse a missão um pouco mais robusta e quem sabe até inviabilizasse. Então esse modelo facilitou, mas entendo que em termos de efeito acho que ambos teriam. Sim, e é legal também trazer esse lance do jornal e tudo mais, que traz para a nossa realidade também, né? A gente talvez facilita a gente se pôr no lugar das pessoas, imaginar como era, né? E aí tudo isso contribui para que a mensagem entre nos nossos corações, né? E uma coisa também que eu fiquei pensando, uma coisa é a gente ter a história na nossa mente, né? A gente bolar a história, outra coisa é a gente ver ela sendo feita. Quando o senhor viu tudo, as pessoas, tudo realizando, qual que foi a sua expectativa, como foi a emoção? E como foi também a questão que você estava ali montando os personagens, pensando, poxa, eu acho que essa irmã ficaria bem. Como que foi essa questão da escolha também? Olha, visualizar, aí na primeira pergunta, né? Visualizar, eu fiquei muito surpreso, porque foi para muito além daquilo que era a minha expectativa. A ideia era que fossem pequenas iterações, frases curtas, né? Porque o tempo era enxuto e a intenção é que as pessoas tivessem mais facilidade. Mas, por fim, foi para muito além. Inventaram um Pinstagram que não existia. Isso não estava no roteiro, muitos então. elementos ali. Legal. E o que eu achei muito gostoso em tudo isso é que, apesar de ter começado ali, né, de alguma coisa que partiu da mente aqui, cada um colocou a sua personalidade, cada um colocou um pouquinho do seu rosto ali no seu personagem. Então, mudou coisas ali e ficou bem diferente. Eu fiquei muito surpreso, né? Ao final da primeira
participação de todos que a gente fez ali, né? Quando eu vi tudo aquilo, eu fiquei muito entusiasmado e agradecido a Deus, porque ficou muito melhor, né? Muito bom mesmo. E essa história que foi relatada é uma história que tem muitos atores, né? São muitos personagens envolvidos ali. E eu queria perguntar para o senhor qual foi o critério de escolha, tipo, por que você escolheu usar o discípulo Cleopas, né? Ao invés de algum outro? Por que aqueles personagens específicos e não outros, talvez? Bom, os guardas, porque a intenção era contar os dois lados, né? Que se tinha para quem chegou naquela manhã de domingo, se levantou, tirou lá as catotinhas dos olhos, né? Acordou, foi lá escovar o dente, aí veio, você não sabe, a notícia lá do Nazareno e tudo mais. Então tem o lado dos guardas, né? Que foram subornados para falar uma mentira absurda, inclusive, né? O Sinédrio sustentando tudo aquilo era só para mostrar a ala do contra, né? O lado escuro da força, né? E depois começam ali o testemunho das mulheres que viram primeiro, em seguida dos discípulos, né? E por isso o Cleopas, por conta do caminho, né, para Emaús. E os eventos culminando com Paulo, por conta de ser o apóstolo Paulo, né? O maior dos escritores aí do Novo Testamento. Sim. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele faz essa descrição, inclusive o apóstolo fez a leitura aqui com a gente, né? Desse texto, e ele conta exatamente todo esse processo e que são evidências da ressurreição das pessoas, as testemunhas oculares ali, não é? E que, nas palavras do Senhor Jesus, não é? Nós todos que não somos testemunhas oculares somos bem-aventurados, porque a gente não viu, mas creu. E isso é obra e poder do Espírito Santo, né? E ali são as evidências por conta de todo esse movimento que tenta anular a existência, né, dos fatos, sendo que consegue acreditar em pessoas que malemar têm, não é, registro histórico. E Jesus, não é? Falando de Jesus histórico, é que tem maior número de relatos e fontes, não bíblicas inclusive, que falam dele, falam do processo ali da crucificação e tudo mais, né? Então esses elementos, né, os personagens foram escolhidos exatamente para trazer esse contexto da narrativa, não é, e bíblica, e as evidências da ressurreição. A proposta ali era a dúvida que o telejornal estava passando é: ressuscitou ou não ressuscitou? Né? O que você acha? Né? Até a apresentadora ficava instigando o tempo todo. Então o objetivo era esse mesmo. Né? Essa foi a razão da escolha aí do. Pastor, daqui para frente, olhando assim, eu percebo assim que realmente te traz bastante alegria e satisfação quando fala um pouco do teatro. O que a gente pode esperar daqui para frente? A gente sabe que vai ter o aniversário da igreja, a gente sabe que vai ter vários pontos aí que a gente poderia colocar uma oportunidade. O senhor pensa dar essa continuidade? É um grupo novo que está se formando? Tem alguma coisa que você já pode adiantar para a gente já ou não? Dá spoiler? Pode dar spoiler? Vai ter outras edições aí do Maná News, cobrindo talvez outros eventos. Aí. E deixar bem registrado que a gente não combinou nenhuma pergunta, tá? Tudo assim, ao vivo aqui, de bate-pronto. Bom, vou dar um spoiler aí. O pessoal no grupo mesmo já tem se movimentado ali, né, com algumas expressões ali de continuidade. Eu acho que isso é muito legal porque existe um desejo, existe uma vontade e a gente percebe a contrapartida nas pessoas, né? Essa mesma empolgação. Eu imagino que esse evento, não é? Esse teatro que nós tivemos a oportunidade de celebrar aqui, ele meio que deu uma incendiada ali. E aí, trazendo um relato, né? Conversando com as pessoas, né? Eu fui um a um ali e falei: você toparia, né? Você toparia e tal. E teve uma das pessoas que me disse assim, respondeu de pronto, né? Pastor, 100% de disposição, mas 0% de talento. Será que foi o Paulo de Tarso? Quem será? Acho que foi Paulo de Tarso. Não é? E no fim, o que a gente viu aqui é que tinha realmente 100% de disposição e não tinha nada de 0% de talento. Foi tinha mais que zero. Né? Muito mais. E foi assim algo de coração mesmo. Eu fiquei muito surpreso com todo mundo e com a empolgação de todo mundo. E é a nossa intenção, sim, dar continuidade,
virão novos desafios aí, né, pela frente, para que a gente não só dê continuidade, mas como falávamos há pouco, não é também um instrumento de evangelização o teatro, não é? E assim, a gente, como tem um Deus enorme, infinito, a gente também pensa grande, né? Porque Deus é grande. Sim. E por que não, de repente, no Natal, a gente vai lá nos shoppings e começa a fazer ali a apresentação, né, encenação. E já, do outro lado já estão os irmãos do evangelismo ali, já sai distribuindo ali os folhetins, e vamos que vamos. Aí tem um louvor, enfim. E é um meio de evangelização. As pessoas às vezes pensam só no entretenimento, não é? Que um teatro promove numa igreja. E certamente, acho que é gostoso as pessoas terem uma celebração, elementos diferentes, não é, na liturgia do culto. Mas o propósito realmente é da evangelização, é consciência da palavra de Deus. Para quem não conhece ainda, e também para o crente, né? Porque tem muitas mensagens que o teatro, pela sua capacidade, aí, expressão de arte, tem capacidade, não é, de alcançar, e o Senhor, pelo seu poder, não é, faz a sua obra. Então, aí BFO, se prepare aí que vai... alguns canais de televisão, streaming aí me procuraram querendo, né, contratar os nossos atores. Eu neguei todos. E você que tem esse eu estou colocando aqui a palavra um pouco do pastor, mas você que tem essa vontade aí de encenar e participar, tá aí uma oportunidade, hein? Teremos outros eventos aí. Bom, com relação à equipe, a gente teve aí alguns integrantes falando que foi de última hora, que ensaiou só algumas horas, um dia antes, algumas horas. Como é que foi assim essa dinâmica? O pessoal conseguiu acompanhar, transmitir bem a ideia? Como é que foi? Foi com muita correria, quanto falaram aí? Foi bastante corrido, sim. E, bom, eu vou falar da minha perspectiva otimista. Que eu sou uma pessoa otimista. Dá tempo suficiente. O pessoal vai ficar super tranquilo. E a gente já tinha compartilhado o roteiro com a maior parte das pessoas que já iam participar. Mas eu tenho a impressão que nem todos tiveram a curiosidade de olhar ali, né? Não fizeram lição de casa, né? Talvez não, mas surpresa. Eu estava super tranquilo, porque na minha cabeça, obviamente, né, eu tinha o big picture aqui em mente, e como eram coisas curtas, frases simples, né, as pessoas teriam tranquilidade em fazer. Então, foi se aproximando da data, só que a minha tranquilidade e o meu otimismo não encontra par em algumas pessoas, né, que se preocupam ali. E quando a gente partiu para o ensaio, né, o primeiro deles, a primeira passagem foi muito mais uma contextualização para as pessoas, porque já tinham escutado qual era o propósito, já tinham visto as suas falas, né, mas a sequência e o objetivo geral acho que ficou mais claro com as passagens ali. Sim. E foram 2 ensaios que nós fizemos, né? Um no sábado e um no próprio domingo, e no domingo da apresentação. Que, na mente otimista, está funciona. Mas eu acho que isso trouxe um tempero ali, e que talvez permitiu, ou trouxe uma liberdade para as pessoas, né, para se expressarem do seu modo. Alguns já tinham essa facilidade porque o seu personagem permitia fazer algumas leituras, né, mas outros não, era meio que ali na frente e tal. E, de novo, superou minhas expectativas assim para muito longe, né? Foi uma coisa muito gostosa. Legal. Poxa, para eu que estava aqui ali sentado, saboreando nesse momento, foi bastante interessante. E foi um dia bastante bacana, porque teve bastante visitante na igreja nesse dia, né? Sim. Por ser Estava cheio, culto né? especial, foi muito legal. E realmente eu vi o peso realmente do impacto do teatro que pode fazer. Porque a gente sai daquele culto que a gente chama de um culto que a gente sabe como é que vai ser o começo, meio e fim, lógico, né? Que o Senhor sempre surpreende nós, mas com aquele layout, e a gente insere o teatro com o embasamento da Páscoa, né? Que é algo super impactante para todo cristão. E realmente foi uma coisa bastante legal. E sem contar que também, eu vi o pessoal depois comentando a felicidade e a alegria de ter conseguido interpretar, passando aquele nervoso. Foi uma conquista, né? Foi uma conquista.
Eu acho que tem tudo para dar certo, viu, Henrique? Essa Tem continuidade futuro, aí. tem futuro. Tá logo aí. Agora saber do pastor agora o que vai ser dos próximos, né? Você já tem alguma coisa já na manga já, pastor? Qual que é o Já, próximo já relato a ser coberto pelo Maná News? Já sim, mas eu vou usar de um termo bíblico, não é que é mistério. Mistério no sentido de não revelado ainda. Mas já tem sim, já tem. Não, eu então percebi a podemos empolgação. esperar aí novidades, algo novo. Bacana. Já vem aí. E é isso aí. Mais alguma pergunta, Henrique? Não, por hoje é Tem algum isso. comentário que você gostaria de fazer, pastor? Considerações finais, Eu pastor. tenho sim. Eu falei para todos aí na oportunidade do ensaio, mas um sincero, não é, e muito feliz agradecimento a todos que atenderam o chamado para esse projeto, um projeto talvez ousado, principalmente para um grupo que não está habituado, não é, à encenação, mas se apresentaram prontamente, não é? E eu fiquei preocupado de no sábado não aparecerem para o ensaio, mas apareceram, né, praticamente todos, e apareceram no domingo. E a expressão de felicidade do pessoal quando se vestiu, se caracterizou, foi muito legal, né? E então aqui é só externar o meu sincero agradecimento, primeiramente a Deus, que nos permitiu ter uma experiência como essa, não é? E viver essa comunhão, sentir, não é? E ter maior intimidade entre os irmãos ali mesmo, e principalmente servi-lo, expressando por meio artístico, não é? A sua palavra e o entendimento acerca desse dia que é tão importante e sustentáculo aí da nossa fé. Então, a Deus o meu agradecimento e também a todos que participaram, não é? Já passou por aqui aí a turma da mídia, que foi fundamental, com acende luz, apaga luz, bota música, tira música, e tantas coisas ali, a turma parecia polvo, com tanto braço, né, mexendo ali, e que permitiu que tudo isso acontecesse. E também o pessoal do louvor, porque o teatro ele não foi isolado, mas ele tinha os seus momentos, e a consolidação de tudo isso era o que, eu não sei se eu posso chamar de cantata, mas que o propósito talvez era este, mas nesse conjunto, não é, as coisas se somavam para que pudesse passar todo o contexto esperado. Então, toda a comunidade, todas as pessoas envolvidas, não é, meu sincero agradecimento por terem assim tanta seriedade e zelo com o Senhor, com o chamado, não é? E, bom, e quanto a tudo isso, eu espero realmente que a comunidade tenha, e os visitantes, né, tenham aproveitado ali entre os momentos de descontração, de descontração, também possam ter entendido todo o enredo, toda a mensagem, o objetivo, e pelos poucos ali que eu tive a oportunidade de conversar, eles entenderam. E eu acho isso maravilhoso, né? Quando você está estudando o idioma, o pessoal fala muito de fluência. O conceito de fluência acho que pode divergir, mas basicamente se eu falo, você me entende. Você fala e eu te entendo, travou o diálogo, acho que está rolando a comunicação, né? Então, quando o teatro consegue, não é, a cantata e todos os elementos transmitem a mensagem, não é, com eficácia, eu entendo que ele teve êxito, não é? E nisso a minha alegria, a minha felicidade. Então foi um tempo muito gostoso. E aqui eu queria também aproveitar para todos que nos assistem, não é? E acompanham aí o podcast, é que peçam a Deus para que vocês também tenham essa experiência, porque eu penso que no dia ali foi algo maravilhoso. Agora, não sei se falo só por mim ou se falo por todos, mas o tempo de ensaio, os tempos de preparação são tão divertidos, não é? E tão cheios de desafio que é enriquecedor. Então, fica o convite para que você também, não é, se sinta estimulado aí a participar e a fazer parte aí desse grupo, não é, desafiado, que ainda não tem nome, mas nós vamos escolher o nome aí já. Não é? E vem próximas. Mistério. Tudo mistério, aleluia. Amém, pastor. Tenho certeza que foi um dia aí que ficou marcado pra gente, assim, muito especial.
E com certeza, assim, a mensagem foi entendida, captada. O Senhor falou grandemente através de todos os elementos ali do nosso culto. Glória a Deus. Mais alguma coisa? Eu só tenho realmente, como telespectador, realmente falar que foi tudo muito bacana. Não parece que foi somente 2 dias só de ensaio. Não parece, quando não o parece. pessoal falou, acho que foi a Laila que falou no fim do culto mesmo, que foi só um dia, eu fiquei muito surpreso, de verdade. Então, é promissor. Eu posso falar que é bastante promissor. E também agradecer também essa oportunidade também, né? O nosso podcast aí, acho que é a 3ª edição, né? 3ª edição, primeira nas câmeras. Primeira nas câmeras aí, então estamos chegando já. Estamos chegando, internet. E foi um prazer também estar com vocês aqui, realmente entender os bastidores, né? Saber como que foi aí o dia a dia. E a gente está ansioso já para saber como que vai ser as novas edições do teatro aí, né? Com certeza. E quando tiver um próximo, pode contar com a gente aqui para poder fazer a divulgação. Glória a Deus. Isso aí. Amém. Bom, pastor, muito obrigado pela conversa, pela contribuição. Também agradecer a todos que passaram aqui pela nossa mesa, né? Deram o seu relato. E também a você que nos assistiu até agora. Continue acompanhando, que vai ter muito mais novidades, né? Como a gente disse aqui. E é isso, a gente te vê no próximo vídeo. Muito obrigado. É isso aí, só começo. Deus abençoe a todos. Amém. Um abraço.